Oi pessoal, estamos aqui de novo. Agora a gente vai ver as figuras de linguagem no Barroco. O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são técnicas de escrita que revelam certos sentidos. Então, cada figura de linguagem tem o seu sentido, a sua forma, e a gente vai estudar cada uma delas, tá? As figuras de estilo ou de linguagem, mais comum nos textos barrocos, reforçam a tentativa de apreender a realidade por meio dos sentidos. Então, pessoal, assim, imagina a gente vivendo essa pandemia, os nossos sentimentos estão à flor da pele, a gente tá irritado, a gente tá estressado, a gente tá desanimado, né? Só estou citando coisas ruins, mas, infelizmente, é um momento histórico que a gente tá vivendo. E como eu posso transfigurar, né? Todos esses sentimentos, transfigurar não seria a palavra certa. Como eu posso transportar, entre aspas, tudo que eu sinto para a linguagem? Nossa, será que a minha linguagem vai dar conta de revelar todos os meus sentimentos? Para isso existem as figuras de linguagem, né? Para isso existe o trabalho com a poesia e eles também estavam passando por maus bocados lá na época, eles estavam muito confusos, como vocês sabem. E a gente vai ver como eles conseguiram transmutar, tirar, né, todo esse sentimento do coração e jogar lá nos textos, por meio das figuras de linguagem. Aqui, né, justamente o que eu tô falando, apreender a realidade por meio dos sentidos. Apreender. Foca nessa palavra aprender. A gente está acostumado com a palavra aprender, mas você fala, nossa, aprender e apreender é um E a mais, né? Mas faz diferença. Então, cuidado. Anota aí. O aprender que a gente está acostumado, né, com um E só, é o que a gente faz na escola. A gente vai na escola para aprender, para conhecer, para saber coisas novas. Então, aprender é sinônimo de conhecer e saber. Apreender, com 2 Es, é sinônimo de captar, de absorver. Então, o que eles queriam fazer? Captar a realidade por meio dos sentidos, absorver a realidade. Eles não queriam conhecer a realidade, entendeu? Eles queriam captar. Então, cuidado com essas duas palavras. Saibam que elas são diferentes, tá? Metáfora. A metáfora eu acho que é a figura de linguagem mais conhecida, né? É uma comparação de ordem subjetiva. Metáfora, anota aí. Comparação de ordem subjetiva. Ó, é uma comparação. Vamos ver como que ela se dá no poema? É um poema de Gregório de Matos, um trecho, né? Pessoal, a gente viu lá o Padre Antônio Vieira, o Francisco Lobo e a Soter. Eles são portugueses. Agora, o Gregório a gente vai estudar lá nos autores brasileiros, tá? Ele nasceu no Brasil já. E ele é muito, muito importante. Gregório de Matos, grava esse nome aí. Gregório de Matos. Vamos ver o que ele fala. Metáfora. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Uma palavra nova, porfia. As outras dá para entender. O que é porfia, meu senhor? Anota aí. Porfia é igual a persistência, insistência. Então, tá falando aqui. Se você é fogo, de um lado fogo que queima, como você consegue passar brandamente? Passar sem queimar, né? Sem causar estrago. Se você é neve, gelado, né? Algo gelado, como você queima insistentemente? Gente, vocês estão vendo a loucura do barroco? Essa coisa assim, como que eu posso dizer? Esse paradoxo, essa antítese, é algo contraditório, né? E ele mesmo pergunta, se você é fogo, como você passa sem fazer estrago, sem queimar tudo? Se você é neve, algo frio que fica lá intacto, como que você queima? Então, olha só, essa é uma coisa louca, é do barroco. O que eles estão? Na época, eles estão loucos, assim, entre aspas, eles estão divididos. Então, ó, olha aqui, fogo, aí ele põe a neve queimando e o fogo como algo
muito brando, entende? Então, é uma contradição, e é uma contradição pertencente ao barroco já, certo? E antítese reflete a contradição do homem barroco. Então, pessoal, a gente vê, né, que na metáfora a gente também tem essa antítese. Como que o fogo é tranquilo e a neve queima? E a metáfora, a gente tem aqui essa comparação, só voltando, né, que eu esqueci de falar. Metáfora, comparação. Olha o elemento comparativo, é o como, tá? E você sempre tem que lembrar da metáfora como uma comparação subjetiva, uma comparação que não tem sentido, entre aspas, tá? Por quê? Porque a gente, vai ter a comparação normal, a gente tem a comparação normal, que a gente utiliza o como. Mas se ela for, entre aspas, normal, se não for nada tão louco, entre aspas, é uma comparação normal. Mas se for uma comparação subjetiva, né, que assim não tá ligada à realidade, é algo que você vê que tá estranho. Aí vai ser a metáfora. Antítese, barroco, super, né? A gente tem super aí a antítese. Por quê? A gente tem contradição. Claro que o homem tá, né, vivendo em contradição. Ele, né, é um homem dual. Ele está vivendo o dualismo. Então, a antítese revela o contraste que o escritor vê em quase tudo. Gente, é o que eu acabei de explicar aí do Gregório. Se és fogo, como passa brandamente. Se és neve, como queimas com porfia. Também a gente tem uma antítese aí. E o barroco é cheio de antíteses. Vamos observar o trecho de Manuel Botelho de Oliveira. Também é um autor barroco, tá? No qual é descrita uma ilha, salientando-se seus elementos contrastantes. Por que eu grifei a palavra salientando-se? Porque essa palavra, salientando-se, a gente pode utilizar ela na nossa redação, tá? O que é salientando os elementos contrastantes? Salientando é quando você quer frisar. Olha essa outra palavra. Quando você quer colocar em destaque, quando você quer destacar, destacando-se os elementos contrastantes. Então, dá pra gente usar salientar, né? Salientando-se, destacar, tá? Frisar, evidenciar. Olha só quantos sinônimos para você colocar na sua redação. E tudo isso vai ser usado no sentido de você chamar atenção para alguma coisa. Eu quero destacar esse ponto, tá? Vamos agora pro poema, para esse viés mais subjetivo. Olha só, esse viés mais subjetivo. Já aprendemos a palavra viés. Vista por fora é pouco apetecida, porque aos olhos por feia é parecida. Porém, dentro habitada, é muito bela, muito desejada. É como a concha tosca e deslustrosa que dentro cria a pérola formosa. Você fala assim, professora, eu odeio poesia. Por quê? Eu odeio poema, né? Ler poema. Por quê, gente? Porque eu não entendo nada, né? Você pode falar pra mim, nossa, eu não entendo uma palavra. Mas calma, se concentra e saiba que o poema, os autores que escreveram, eles invertem as ordens das frases, né? O poema é mais subjetivo, claro, ele não quer te convencer sobre algo, ele quer causar uma sensação em você. Então, esteja preparado para essa sensação. Vamos com calma, então? Vamos olhar palavra por palavra? Vista por fora é pouco apetecida. O que é apetecida? Pouco apetecida. É quando algo não chama atenção, parece que é algo feio, né? Que até ele vai usar essa palavra feia. Porque aos olhos, por feia é parecida. Quando você, olha alguma coisa que você não acha bonito ou bonita, é isso que ele está querendo dizer. Porém, olha o porém, pessoal, até no poema ele aparece, né? A gente usa na redação, mas até nos poemas ele aparece. O porém, o porém é igual a qual palavra? Ao mas. Mas ao mas, né, é muito pobre, vocês estão vendo que é pobre, é pro dia a dia. O porém, a gente vai substituir por qual palavra? De novo, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, o mesmo porém. Então, vocês têm que saber isso, tá? Porém, é igual mas,
contudo, no entanto, entretanto, todavia. Se não sabe ainda, anota. Então, que ideia? A gente sempre tem que pensar na ideia. Que ideia o mas nos dá? Nos dá a ideia de contradição. Alguma coisa boa, que depois vira ruim, ou vice-versa, alguma coisa ruim, que depois é boa, tá? É uma contradição. Então, olha só como a gente vai ver que uma coisa ruim, eu não sei o que é aqui, né? Se é uma pessoa, se é um objeto, mas ele é feio, igual o poeta tá falando, o eu lírico tá falando, ele é feio. Mas dentro dele, né? Porém, dentro habitada, é muito bela, muito desejada. Olha só como vocês, né, conseguem perceber o uso do mas. O mas é justamente isso, uma coisa boa, uma coisa feia, que virou bonita depois, aí a gente usa o mas, né, que é o porém aqui, que é a mesma coisa que mas, ou vice-versa. Então, olha só, observem o uso das palavras. Não é eu aplicar uma palavra do nada, não, você tem que, né, pensar certinho e tal. Porém, dentro habitada, é muito bela, muito desejada. É como a concha tosca e deslustrosa que dentro cria a pérola formosa. Olha aqui a comparação, elemento comparativo. É como a concha tosca. É como aquela concha, sabe a conchinha que a gente tem no mar? Por fora, até que as conchas não são feias, eu não acho. Mas, tipo assim, a concha, ela guarda algo muito bonito dentro dela, que é a pérola. Sabe, os colares de pérola que a gente, né? Não os que eu uso, que é do R$1, mas tipo um colar de pérola mesmo. Você vê que é algo lindo, é algo formoso, bonito, né? E é isso, a pérola é guardada dentro de algo, igual ele fala, tosco. E é isso que ele tá falando. Não sei se é uma mulher, se ele tá falando da mulher, né? Por fora, feia, talvez. Eles eram muito preconceituosos, gente, nessa época. Mas por dentro ela é bonita, vamos dizer assim, né? Que ele usa um substantivo, ele usa o feminino aqui, o gênero feminino, feia. Ou pode ser um objeto, alguma coisa que é feia, um objeto feio por fora, mas que tem uma utilidade, é igual a concha. Feia por fora, mas por dentro tem a pérola que é bonita. Então vocês têm que começar a entender, pessoal, o que os textos eles nos revelam, o que eles nos dizem, tá? Bom, então só mais esse slide, a gente tem essas 3 figuras de linguagem mais. Então, primeiro a gente viu a metáfora, que é a comparação subjetiva. A gente viu a antítese, que está muito presente no barroco, que é essa contradição mesmo. E claro, para ter antítese a gente tem que ter o mas, o porém, o contudo, que indicam contradições. Agora a gente vem para o paradoxo. O paradoxo, pessoal, é mais ou menos igual à antítese. Então, a gente tem, de novo, essa contradição, né? Alguma coisa que começa ruim, depois é boa, ou boa e depois vira ruim. Tá vendo? Esse jogo, essa virada aí. Paradoxo corresponde à união de 2 ideias contrárias. De novo, olha só. A gente está falando do barroco, dessa incerteza, dessa contradição. Claro que vai ter que ter ideias contrárias. Então, são ideias contrárias num só pensamento. Ele opõe-se ao racionalismo. Claro, pessoal, né? A gente não tem nada racional, nada que é aquilo e ponto final. A gente tem uma virada de jogo aí, uma coisa incerta, né? Assim como o período que eles estavam vivendo, incerto. Veja a estrofe a seguir. Tá, de novo a gente tem o Gregório de Matos, que é o autor brasileiro. Vamos ver? Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Eu vou dar um segundinho para vocês olharem para esse poema e tentarem ver as contradições aqui, né? Os paradoxos que a gente chama. E aí? Quais são as palavras que se contrapõem, né? A gente está trabalhando com isso, contraposição. Quais são as palavras que se contrapõem? E aí? Ardor em firme coração nascido. Como que um coração, tipo, que é firme, ele arde no sentido de ter muitas emoções? Não é contraditório? Não é um paradoxo? Pranto por belos olhos derramado.
aí tudo bem, né? Não tem tanta contradição. Incêndio em mares de água disfarçado. Como que a gente tem um incêndio em um mar? Mar não tem água que apaga o incêndio? Olha só o paradoxo. Olha só o barroco, né? Barroco é louco. Até, bom, a frase do barroco. Barroco é louco. Por quê? Porque tem essa contradição. Rio de neve em fogo convertido. Como a gente tem neve junto com fogo? Meu Deus, tô doida. Então é isso, tá? Hipérbole, vamos para outra figura de linguagem. Hipérbole. Traduz ideia de grandiosidade, pompa. Pessoal, eu vou dar uma dica infalível para vocês nunca mais esquecerem o que é hipérbole. Hiper, super. Super, hiper, mega, blaster, master. A gente não, né? A gente não brinca com essas palavras. Eu tô super animada. Eu tô hiper animada. Eu tô mega animada. Hiper, algo que é muito. Pronto. Grandiosidade, muito. Então, a hipérbole, ela nos dá a ideia de grandiosidade, de algo que é muito, muito, muito grandioso. Eu tô exagerando. A hipérbole é quando você é exagerado, tá? E, pensa comigo, barroco. Todas essas coisas loucas acontecendo, reforma contra reforma, eles estavam aí, né? A cabeça deles estava dividida. Nossa, eu vou ser religioso, assim, ou eu vou me render aos pecados, vamos dizer, né? Então, claro que as pessoas se tornaram um pouco exageradas, né? E isso vai ser refletido na poesia, no poema de Gregório de Matos, de novo Gregório. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Vamos primeiro, antes de tudo, ver o que essas palavras significam? Eu acho que talvez as palavras mais difíceis, né, sejam airosa e presumida, igual eu anotei aí. Se você tiver dúvida com outra palavra, você pode pesquisar, tá? Você pode pesquisar no Google, que vai aparecer. Talvez lisonjeado, né, seja uma palavra também diferente. Vamos falar de lisonjeada. Lisonjeada, pessoal, o que é? É quando você tem elogios. Então, é algo, assim, quando você elogia algo, né? Quando você vai falar que algo é bom. A gente tá lisonjeando o quê? Amanhã. A gente tá falando que amanhã, né, é ótima. O sol, as nuvens, aquele ar fresco, tá? Então, beleza, entendemos isso. Vamos pra airosa. Airosa rompe, né? Amanhã, a gente tá falando da manhã. Airosa rompe. O que é airosa? Parece de ar, né? Mas airosa, anota aí que significa formosa, bonita. Então, amanhã, ela se mostra, né? Ela rompe aí, bonita, formosa, né? A gente tem o sol, a gente tem o céu azul. Arrasta presumida. O que é presumida? É quando você se baseia, algo que você presume, algo que é presumido, essa coisa, né? Ai, que palavra feia coisa. Se baseia em suposições, em hipóteses, quando você não tem certeza de alguma coisa. Olha só, então, como a gente já vê aí essa dualidade, tudo bem, amanhã é linda, igual ele fala, púrpuras mil, né? Justamente isso é hipérbole, é o exagero. Púrpuras mil, nossa, que linda, que dourada, que lisonjeada, que airosa, que, nossa, amanhã é tudo de bom pra ele, né? Porém, ele tá falando que amanhã se arrasta presumida. Ok, amanhã tá linda, tá sol, tá, nossa, o céu tá azul. Mas eu não sei o que vai acontecer depois. Gente, literatura é a nossa vida. É a nossa vida. A gente acorda, o céu tá lindo, a gente se sente feliz. Mas você tem essa incerteza, né? Essa incerteza barroca. O que vem depois? Será que depois vem a chuva? Né? O ser humano é assim. E eles eram nada mais do que seres humanos, também com muitos sentimentos naquela época. Mesma coisa, gente, hoje, se a gente pensar
no nosso contexto hoje, o nosso contexto, olha, dica para redação. O nosso contexto hoje é um contexto barroco, gente. Por quê? Porque a gente está nessa incerteza, a gente está dividido nessa dualidade. A gente está dividido, a gente está dividido entre melhora e não melhora, né? As coisas parecem melhorar, mas daqui a pouco elas já pioram. É a pandemia. Então, se cair um tema sobre a pandemia ou sobre as incertezas vividas na pandemia, mesmo incertezas de trabalho, você pode falar que o homem do atual contexto, desse contexto pandêmico, é um homem barroco. Por quê? Porque ele vive mergulhado em incertezas, em paradoxos, em antíteses, ele não sabe o que vai acontecer depois e isso o frustra. Assim como aconteceu lá no Barroco, nesse contexto de reforma e de contra-reforma. Olha só que maravilha esse pensamento. Por fim, vamos para a prosopopeia, que é mais rápida, né, de entender. Essa prosopopeia não parece centopeia? Vamos então associar prosopopeia a centopeia. Como assim? Aquele bicho, centopeia. Até bonitinho, né? Centopeia. Lembre-se de bichos, vai, com a prosopopeia para ficar mais fácil de lembrar. Prosopopeia é quando animais, coisas, seres inanimados, ou mesmo seres inanimados, uma pedra, um animal, sei lá, um objeto, adquire características humanas. Então, prosopopeia, lembra da centopeia falando, ela adquiriu características humanas. Igual, o sol, ele é generoso, mas o sol não é uma pessoa para ser generosa. Mas no poema tudo é permitido, né? Isso a gente chama de prosopopeia, de centopeia, um animalzinho, uma coisa, um objeto que tem características humanas, tá? Vamos ver o trecho do padre Antônio Vieira, que é o padre português. No diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na águia o sublime, no leão o generoso, no sol o excesso de luz. Pessoal, a gente está fazendo aqui, né, um compilado. Literatura junto com gramática, junto com filosofia, junto com tudo, junto com redação. Então, a gente está vendo prosopopeia, ok? Quando seres adquirem características humanas. Seres, né, inanimados, ou que a gente não espera que um animal fale. E aí ele vai lá e tem características humanas. Tá, aprendemos prosopopeia. Porém, identifique a prosopopeia nesse trecho, mas identifique também o tema desse trecho, porque às vezes você pode usar esse trecho do padre Antônio Vieira, esse conceito do padre, numa redação. Então, não é só a forma, né? As palavras, a prosopopeia aí, é também o conteúdo. O que você entende quando você lê que no diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na águia o sublime, no leão o generoso, no sol o excesso de luz? Qual é o tema disso? O que você entende quando você lê? Você entende que todos esses elementos, o diamante, o cedro, a águia, o leão, o sol, eles têm algo de bom para dar para alguém, para o ambiente ou mesmo para uma pessoa. Eles têm uma característica positiva. Então, qual tema de redação a gente pode lembrar fazendo isso, vendo essa frase? Eu lembrei do sistema penitenciário. Tipo assim, dos detentos. Será que os detentos no sistema penitenciário, eles têm chance de se tornarem pessoas boas? Um detento foi lá cometer um crime, mas será que eu vou julgar essa pessoa para sempre? Ela vai ser sempre, entre aspas, ruim? Ou ela pode se tornar uma pessoa boa? O padre Antônio Vieira fala que sim, que ela pode. Então, você pode usar o padre, gente, na sua redação sobre se os detentos têm chance de se tornarem pessoas boas. Usa o padre. O padre vai falar que de tudo a gente pode tirar algo bom. Então, tipo, uma pessoa. Aquela pessoa que errou, ela pode, né, ser restabelecida. Você pode tirar dela algo bom. Então, no diamante, você pode tirar o forte. No cedro, o incorruptível. Na águia, o sublime.
no leão, generoso, e no sol, excesso de luz, tá? Aqui, né, ele só usa elementos grandiosos também. Aí a gente tem a hipérbole, né, o exagero, grandiosidade. Ele usa elementos grandiosos. O leão é grandioso, não é? Não é o rei da selva? O sol também é, né, grandioso. Então, vocês estão vendo que tudo tá misturado aí. A gente, né, vai entendendo melhor. Então, pessoal, é isso. A gente vai passar para o barroco no Brasil já já, tá? Fique ligado aí no próximo vídeo.